Professor Marcos Vinícius Freitas segue comigo e com o Diego Pavão nessa conversa durante a nossa cobertura. Professor, a gente acompanhou aí nesse trecho desse documentário da CNN um pouco da biografia de Charles III. A partir daí, o que a gente pode concluir do que deve ser Charles III no comando da coroa britânica? Carol, em primeiro lugar, parabéns. Eu estava prestando muita atenção mesmo, muito interessado na forma como estava sendo a abordagem da figura do Príncipe Charles, né? E nós sabemos que, efetivamente, foi esta evolução mesmo. Ele teve esta impetuosidade, foi o primeiro membro da família real, se eu não me engano, a ir à universidade. Ele foi para Cambridge, estudou artes, ele teve sempre uma perspectiva diferente com relação àquilo que ele poderia fazer ou mesmo projetar na monarquia. Nós sabemos também que ele foi vítima do passado, né, da perspectiva que você tinha do passado com relação à própria monarquia. O casamento dele com Diana não era ou não foi das decisões que ele tomou, mas foi resultado de ser justamente este indivíduo que é transição de gerações também, não é, Carol? Quando você pensa que a avó dele tinha nascido no século XVIII e ele agora está no século XXI e ele vê os netos, ele é um personagem intergeneracional, não é? Então, isso é uma coisa muito particular da personalidade dele. E claro que dentro desse escopo ele tentou e tem tentado, daquilo que é permitido agir diretamente, ele tentou aí encontrar alguns assuntos que ele pudesse se destacar e que ele pudesse utilizar do assento que ele tem, da posição que ele possui, para que se tirasse aí algumas conclusões e algumas análises e mesmo chamar a atenção para assuntos que não eram de tamanha relevância. Então, o que a gente espera é que ele, agora na posição de rei, e ele já tem mudado muito com relação à forma como ele fazia as coisas anteriormente, ele tente ainda atuar na forma de influenciar, mas sem ter justamente aquele viés partidário que poderia, de alguma forma, deslegitimar a posição dele. Você vê uma coisa importante, né? O meio ambiente, por exemplo, é uma questão apartidária, em princípio, embora a gente nota que haja aí uma partidarização, mas a preocupação com o meio ambiente deve ser uma coisa que é acima de tudo, né? Uma preocupação de todos nós. Então, o que a gente nota é justamente isso. Ele vai ter de atuar, ele pode até querer atuar em algumas outras áreas, mas nunca poderá fazê-lo sob um viés partidário ou político. Professor, agora há pouco a gente falava sobre as funções, né, do rei, o que cabe ao rei, o que cabe ao primeiro-ministro. Uma das funções do rei é, com certeza, manter o seu reino íntegro, inteiro, sem separações. Só que rei Charles III enfrenta desafios nessa questão em dois lugares do Reino Unido, da Irlanda do Norte e na Escócia. Como é que isso pode ser um desafio para esse reinado que começou em setembro, mas que ganha fôlego agora com essa coroação? É extremamente preocupante, né, Diego, porque você começa a observar algumas coisas. A questão da Irlanda do Norte está diretamente atrelada à situação do Brexit e como vai ser resolvido isso. E causou preocupação porque recentemente, eu não sei se com certeza vocês acompanharam, mas houve aí a questão de você aumentar o alerta para a possibilidade de ataques terroristas na Inglaterra em razão de grupos separatistas na Irlanda do Norte. Então, aquilo que foi conseguido com o acordo da Sexta-feira Santa fica um pouco prejudicado caso haja alguma movimentação nesse sentido. Então, resolver a situação do Brexit de maneira que a Irlanda do Norte se sinta pacificada e que os grupos não venham aí a querer uma restauração daquilo que os ingleses chamavam de The Troubles no passado, é uma preocupação constante e que não pode ser abandonada é uma questão até que é importante para o rei Charles III, afinal ele perdeu Lord Mountbatten, que era a grande figura masculina para ele num ataque do Irish Republican Army, se eu não me engano. Então, é uma questão que é importante e que ele já viu o resultado disso. Na situação escocesa, eu acho que vai dar uma arrefecida por dois motivos, né? A Escócia, ela, embora seja pequena,
uma população pequena e tem a riqueza do petróleo, essa riqueza não é autossustentável, não permitiria que o país conseguisse viver sem ter um relacionamento maior com Westminster e com Londres. Mas uma das grandes líderes separatistas, que era a Sturgeon, que era a primeira-ministra da Escócia, ela acabou de sair, inclusive o marido dela está envolvido numa situação de escândalo. Então, isso mais ou menos enfraquece as tentativas de referendos separatistas que acontecem ali, que poderiam ser aventadas. Mas é uma preocupação sempre, não é? Eu uma vez escrevi um artigo justamente falando sobre o Reino Desunido, e uma das grandes preocupações é que você, ao final de contas, o rei Charles III venha a ser rei de um pequeno paizinho chamado Inglaterra, circundado por outros que não lhe têm aí muita preferência de manutenção dele no poder. Mas eu acredito que isso vai ser revertido. Você vê, por exemplo, a quantidade de elementos escoceses incorporados dentro dessa cerimônia que nós vamos ver. Você vai ver, você morou no País de Gales, você vai ver a quantidade de vezes em que se fala a língua do País de Gales, que se menciona isso, o celta, e você vai notar que existe esta tentativa de, nesta cerimônia, fazer com que todos novamente sintam que o reino está unido, e o príncipe Charles, agora rei Charles III, é o que terá essa função de manter o Reino Unido nos próximos anos enquanto ele tiver a coroa.